Boa noite, irmãos. Nós saudamos a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Rogando que essa graça e essa paz sejam conosco e em especial com as nossas famílias nesta noite, em que nós damos continuidade à nossa conferência para as famílias com este tema, a relevância da família para este tempo. E ontem nós já estivemos ouvindo a irmã Miriam nos falando, refletindo lá naquele texto tão precioso de Gênesis 2, 24, e falando sobre os verbos do casamento, os verbos da família, o deixar, o ser, o deixar, unir-se e o ser. E hoje nós vamos continuar refletindo sobre isso, como sermos famílias relevantes nesse tempo. E uma coisa que me chamou muito a atenção ontem, e eu creio que também tenha falado ao seu coração, foi uma coisa que a irmã Miriam nos disse, que não há como nós alcançarmos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se nós nos perguntássemos a nós mesmos e as nossas famílias, nós queremos famílias melhores? Amém? Eu acho que não há ninguém que não queira uma família melhor, um casamento melhor, um relacionamento melhor com os filhos, um relacionamento conjugal melhor. Todos nós queremos isso. Mas nós estamos dispostos a mudar para isso? É isso que nós precisamos responder. E nós precisamos mudar naquilo que é conosco e precisamos permitir que Deus mude aquilo que é obra de Deus, que precisa ser realizado na nossa vida. Então essa noite é uma oportunidade para isso, irmãos. Para nós fazermos esse check-up de como estão as nossas famílias, como está o nosso coração também em família, e permitir que o Espírito Santo de Deus, então, fale ao nosso coração, mostrando aquilo que precisa ser mudado, e nós darmos autorização e pedirmos ao Senhor que faça essa mudança. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, e nós vamos cantar este cântico que fala, eu e a minha casa, mas antes eu quero orar com você. Porque nós tivemos um sábado muito feliz pela manhã, muitos irmãos participaram ali daquele trajeto ciclístico, depois estivemos lá na praça do BNH, com um tempo lúdico, um tempo muito gostoso, muitos irmãos trabalharam hoje, à tarde certamente tiveram suas atividades, mas agora nós precisamos focar a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser neste ato de culto, de adoração a Deus, de permitir que Deus trabalhe o nosso coração. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar inicialmente, pedindo ao Senhor que nos conduza nesse tempo em que nós vamos ouvir a voz dEle por meio dos louvores, da leitura bíblica e da proclamação da sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, muito obrigado, ó Deus, por este tempo em que o Senhor tem nos trabalhado como famílias, ó Deus. Pai, nós queremos ser famílias melhores, ó Deus, para o Senhor, Pai, não para nós. É tão importante, ó Deus, que nós ouçamos a Tua voz e que nós correspondamos, ó Deus, respondamos ao chamado do Senhor. Ontem já tivemos preciosos momentos, ó Deus, ao ouvir aqui o que o Senhor falou conosco por meio da Tua serva, ó Deus, a irmã Miriam. E hoje nós queremos ouvir mais, ó Deus, do Senhor. Trabalhe o nosso coração e que nós estejamos focados, ó Deus, em adorar ao Senhor. E, ó Deus, e que o Senhor possa, ó Deus, nos mostrar qual é a Tua vontade e nos ajudar a fazer a Tua vontade. É o que nós oramos e agradecemos desde já, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Vou te adorar com minha família, eu vou te servir com minha família, eu vou levar toda a minha família à tua casa, ó Deus. Eu vou te adorar com minha família, eu vou te servir com minha família, eu vou levar toda a minha família à tua casa, ó Deus. Eu e minha família em tua casa, reunidos pra louvar e te adorar. Como é bom estar em tua presença, então vamos celebrar. Eu e minha casa serviremos
Eu vou te adorar com minha família. Eu vou te servir com minha família. Eu vou levar toda a minha família à tua casa, ó Deus. Eu vou te adorar com minha família. Eu vou te servir com minha família. Eu vou levar toda a minha família à tua casa, ó Deus. Eu e minha família em tua casa, reunidos pra louvar e te adorar. Como é bom estar em tua presença, então vamos celebrar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos a Deus. Ainda de pé, vamos fazer esta leitura que estará sendo projetada a uma só voz. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos e serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar? Como, irmãos, é precioso nós temermos ao Senhor. Temermos ao Senhor no ouvir a sua voz, temermos ao Senhor no submetermos à sua vontade, temermos ao Senhor em que a nossa família seja levada a um ato de adoração e de culto contínuo a Deus. Não fazer essa distinção entre o tempo que passamos aqui reunidos como igreja e o tempo que passamos reunidos em casa, nos nossos lares. O nosso lar é uma extensão da igreja, a igreja é uma extensão do nosso lar. Elas têm que se confundir. É um ato contínuo de culto, de adoração a Deus. E eu quero convidar os irmãos a nós orarmos mais uma vez, pedindo ao Senhor que nós possamos todos os dias, junto com as nossas famílias, adorarmos a Ele, estarmos na sua presença e então sermos abençoados com as poderosas, e bondosas mãos do nosso Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos na Tua presença, Pai. Pai, como é bom, ó Deus, cultuarmos ao Senhor junto com a igreja. Pai querido, como é bom sabermos que o Senhor Jesus está conosco neste momento. Sabermos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, habita em cada um aqui que já entregou a sua vida a Jesus.
Sabemos, ó Deus, que os nossos lares são abençoados pelo Senhor, porque nós servimos a um Deus que é o Senhor, que é todo-poderoso e que é amoroso e que cuida das nossas famílias. Pai, nós sabemos que existem famílias que podem estar passando momentos de dificuldade neste momento, ó Deus, e nós pedimos que o Senhor cuide delas, cuide dos relacionamentos conjugais, dos relacionamentos, ó Deus, familiares, com os filhos, ó Deus, com os familiares talvez mais distantes. Pai de amor, o suprimento, ó Deus, material, pedimos ao Senhor que não falte. O suprimento emocional, ó Pai, também, cuida, ó Deus, das nossas emoções enquanto famílias. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, ó Deus, porque confiamos no Senhor, no Teu poder e no Teu amor, ó Deus. E nós oramos gratos, no nome de Jesus, Pai. Amém. Desde o princípio
Vamos ficar em pé para cantar o próximo cântico, Eterna Aliança. Enquanto estivermos cantando esse cântico, os irmãos podem deixar os seus lugares, se abraçarem, porque a nossa aliança como igreja do Senhor é eterna, porque os servos do Senhor passarão a eternidade juntos do Senhor no céu. Então vamos começar nos abraçando desde já, dizendo, talvez você não viu o seu irmão hoje, nós temos visitantes conosco, diga como é importante a presença do nosso visitante, dê um abraço bem gostoso, como famílias de Deus. Nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna. Somos um, na graça de Jesus, nós somos um, no amor de Deus o Pai, nós somos um, na comunhão do Espírito. Em uma aliança eterna somos um. Eterna, infinita, inquebrável aliança, um compromisso tão profundo. Ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna. Somos um, na graça de Jesus, nós somos um, no amor de Deus o Pai, nós somos um, na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna. Somos um, em uma aliança eterna. Somos um, em uma aliança eterna. Somos um. Os irmãos podem se assentar. Eu quero convidar a nossa preletora, ela está se chegando aqui ao púlpito. Quero convidar o nosso pastor para apresentá-la novamente, porque certamente alguns irmãos não puderam estar ontem, alguns amigos estão nos visitando, então eu queria pedir ao nosso pastor Enilton que apresentasse nossa preletora nessa noite. Agradeço ao pastor Marcos e à irmã Esther por terem aceito e conduzido a programação desta noite até aqui, neste tempo que o Senhor preparou e separou para estarmos juntos, para ouvirmos sobre família. A Miriam Ribeiro, ela é uma mulher bem formada, ela é psicóloga, ela fez mestrado também em psicologia, é uma mulher de Deus, mulher de igreja, se converteu aos 7 anos e vem dedicando a sua vida de maneira correta, servindo ao Senhor. É casada com o pastor Walter Júnior, conhecido por esta igreja, porque ele já esteve aqui no ano passado falando nas conferências,
e tem 2 filhas. Ela é escritora também, escreveu 4 livros, e um deles ela trouxe 5 exemplares. Eu não sei se tem mais lá embaixo, porque eu creio que aqueles que ouviram ontem já devem ter adquirido. Se você encontrar algum, não deixe de adquirir. O tema desse livro é Mulheres, tem medo de quê? E uma observação importante sobre a vida da mulher. Esse material foi publicado pela Visão Missionária, mostrando para cada mulher batista brasileira a importância dela exercer o seu papel, enfrentar o seu dia a dia sem medo, com coragem, com destemor. E a Miriam é uma dessas. Eu creio que cada livro que a gente escreve é um pedacinho da gente que vai junto, e certamente é uma experiência marcante da vida dela aqui também. E ela não só milita na área, como também trabalha no hospital, ela dá atendimento também no hospital. Então, é uma mulher muito experiente na vida familiar, ela ministra com seu esposo, e sem dúvida alguma, o que ela falou ontem marcou nossas vidas, e o que ela falará hoje trará ainda mais valores espirituais agregados para levarmos para casa e praticarmos na nossa vida pessoal, como família, onde quer que estejamos, porque a palavra de Deus, quando anunciada, ela não volta, ela não retorna vazia, ela produz uma semente maravilhosa de transformação, e é isso que nós desejamos ao ouvir esta serva do Senhor, que estará nos ministrando mais uma vez nesta noite. Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua serva estará nos ministrando, ela depende do Senhor, que o Senhor a ilumine, que o seu coração, a sua mente estejam em sintonia, e que a palavra ministrada, ó Deus, concorra para a nossa edificação, no nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Acho que alguém ficou cansado da bicicletada de hoje, né? Então alguém de repente ficou em casa descansando das câimbras, né? Eu vi carinhas ontem que eu não estou vendo hoje aqui, mas naturalmente amanhã vai voltar, né? É muito bom estar aqui. Hoje eu passei, fui conhecer um pouquinho de Linhares, fui até no shopping. Porque mulher, quando chega numa cidade, quer conhecer o shopping, né? Eu fui lá, conheci o shopping, vi que tem as mesmas lojas que tem lá, mas é bom, porque a gente conhece e a gente termina se familiarizando. Eu queria que você orasse pela minha família. Hoje eu compartilhava com o pastor e a irmã Fátima, nós moramos numa região que está sendo muito acometida de violência, e a gente às vezes fica pensando, né? Como é que está a escalada da violência, e no Rio de Janeiro a gente sofre muito com a violência. Uma cidade bonita, abençoada por Deus pelas belezas naturais. Nós trabalhamos num bairro chamado Bangu, encontrei ontem um irmão que conhece bem o bairro de Bangu, e essa semana que passou, 2 comunidades próximas à nossa igreja estavam em confronto por causa do tráfico de drogas, e muitas pessoas no domingo passado até ficaram com medo de ir à igreja à noite por conta de ter que passar por esse caminho, né? E nós estamos nesse desafio. Eu tenho uma filha de 15 e uma filha de 21 anos, e a gente ora a Deus para que as guarde, para que nos guarde, e nós estamos vivendo esse tempo difícil no Brasil, né? Não é só no Rio de Janeiro, senão é um privilégio do Rio de Janeiro, mas é uma situação que a gente passa, né, no Brasil, e que a gente tem orado a Deus para que use a igreja de Cristo, para que nós sejamos influência, para que haja uma mudança. A minha primeira experiência como psicóloga, irmãos, foi trabalhar no DEGAS. O DEGAS é um departamento do Rio de Janeiro, é Departamento Geral de Ações Socioeducativas, e atende adolescentes infratores. Eu tinha 25 anos e fui trabalhar com adolescentes infratores. Adolescentes infratores, para quem não sabe, são adolescentes que cometem furto, roubo, latrocínio, cometem assassinato, enfim. Eles cometem mesmos crimes que os adultos, mas por causa da Lei 8.069, que é a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles não podem, são inimputáveis. Então, eles ficam numa instituição ali durante 45 dias, até fazer uma triagem, e dependendo da periculosidade deles, eles ficam internados ou eles vão para casa, e eu trabalhava como psicóloga lá. E, infelizmente, para nossa vergonha, para nossa tristeza, muitos, e a maioria deles, tinham passagem por uma família cristã. E a gente perguntava por que isso acontece, né? Muitos ali tinham nomes bíblicos e vinham de famílias que tinham tido experiência com a igreja. Mas a gente tem que começar a pensar, né, se a experiência é com a igreja ou se a experiência é com Deus. A igreja é um lugar de transformação, mas as pessoas que estão aqui já devem estar transformadas. Então, a gente tem que começar a pensar, né, o que acontece num país em que a grande população prisional são filhos de crentes. E a gente perguntar o que está acontecendo com a nossa vida, com a nossa casa. Eu queria que, nesse momento onde você está agora, você orasse pela minha família, orasse pelo meu esposo, o pastor Walter, orasse pela Vitória, pela Fernanda, orasse pela minha vida, para que nós, ali onde nós estamos, nós sejamos luz do Senhor. Nós temos muitos desafios naquela comunidade, estamos lá há 11 anos.
e já estamos militando no Ministério há 23 anos, mas eu queria que você orasse pelo Rio de Janeiro. Hoje, alguém me mandando mensagem falando sobre como está lá. Eu queria que onde você está agora, você orasse por nós, orasse pela cidade do Rio de Janeiro. Você pode orar junto comigo? Então, eu pedi o pastor para vir aqui orar pela minha casa. Minhas filhinhas estão lá, meu marido está lá. Hoje é dia de culto jovem na minha igreja, e o tema vai ser família, que lá eles também sejam abençoados. Senhor, intercedemos nesta hora, com nossos corações quebrantados, esperançosos e confiantes no Senhor, de que a Tua mão de graça e de poder estão estendidas sobre todos nós. E agora, uma vez mais, Senhor, tem misericórdia da família pastoral, do pastor Walter, das filhas, a Miriam, a Vitória e a Fernanda, e também daquela igreja que pastoreiam, daquele bairro onde moram, daquela cidade tão violenta, de pessoas, ó Deus, que estão passando por horas tão difíceis, gente que já não sabe mais o que fazer, são prisioneiras dentro de casa, e outros, ó Deus, que não sabem se vão voltar para casa naquele dia, tamanha a expectativa de dor e de medo. Que o Senhor ministre sobre aquela cidade, sobre aquele povo, sobre os governantes, ó Deus, para que haja correção, para que haja decisão, para que haja atitude. Que o Senhor, Deus, ministre sobre cada pastor, cada família pastoral, nas diversas igrejas daquele lugar, para que o Teu poder se manifeste de tal modo, ó Deus, que os corações se arrependam e sejam transformados, e sendo transformados, haja paz. Sabemos, ó Deus, que as bem-aventuranças do Salmo 128 vêm sobre aquele que teme o Senhor e que anda nos teus caminhos. A mulher, os filhos, a cidade, o estado e o país são abençoados. Suplicamos-te essa bênção sobre nós, Senhor, porque nós queremos ser famílias assim, bem-aventuradas. Nossos lares, nossos relacionamentos conjugais, o lidar com os filhos, Senhor, e vem sobre nós nesta cidade também. Mesmo distante do Rio de Janeiro, nós também sofremos reflexos da violência. Que todos os brasileiros sintam no coração a Tua presença e a Tua paz. No nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor falava aqui, eu tinha separado um texto bíblico para nós começarmos a pensar no poder da palavra de Deus. Isaías 55, nós não vamos meditar sobre esse texto, mas ele fala o seguinte: porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra, fazendo-a brotar e florescer, para ela conduzir semente para o semeador e o pão que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Eu creio firmemente nisso, que a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu creio também que quando nós oramos, nós não saímos de mãos vazias. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: que é necessário que aquele que busca a Deus crê que Ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Então, nenhum de nós, quando oramos, saímos de mãos vazias, porque Deus sempre nos dá uma resposta. Pode não ser a resposta que nos pediu naquele momento, mas Ele nos dá mais esperança, Ele nos dá mais encorajamento, até que finalmente Ele responde aquilo que estamos pedindo há muito tempo, que é a nossa prece principal. Então, eu queria que nessa noite você abrisse seu coração, quando nós vamos contar uma história de família que você conhece. Porque você está na igreja, você vai à escola dominical, eu creio que sim, você deve ler sua Bíblia em casa, e a Bíblia é um livro de histórias maravilhosas, e elas não estão aqui para enfeitar um livro. Eu, recentemente, estava na igreja, trabalhando com as crianças, nós queríamos que a Bíblia fosse um livro relevante para as crianças. E a gente observa, às vezes, que a gente infantiliza a leitura bíblica, e parece que é uma história infantil, né? Era uma vez, aí a gente conta a história, né, do Davi e Golias. Irmãos, é real, não estamos falando de super-heróis, estamos falando de homens de carne e osso que enfrentaram terríveis tribulações e venceram. E são exemplos para que nós entendamos que hoje Deus age assim também. E um menininho na classe perguntou para mim: tia, quem é mais forte, o Hulk ou Sansão? E eu falei para ele: Sansão, porque Hulk é só um personagem. E a gente precisa explicar para as crianças hoje que a Bíblia é real, que a Bíblia é a palavra de Deus, e que as histórias que estão ali são histórias reais, que Deus se manifestou na história humana, agindo através de pessoas, para que hoje, ao ler esse livro, nós tivéssemos a certeza de que Deus age em nosso meio.
Hoje, no café da tarde, eu conversava com o pastor e a sua esposa, e nós partilhávamos isso, como a oração ela é importante na vida do crente, como Deus fala conosco. E eu queria hoje falar sobre a relevância da família, pensando numa família muito antiga. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. Como eu falei para você ontem, o livro de Gênesis é um livro de família. Gênesis 50, versículo 19 e 20. O Salmo 90, ele diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Sabe o que significa isso? Moisés está dizendo isso nesse Salmo, que antes de você existir, Deus já te abençoava. Porque nós já existimos para Deus desde muito antes de existirmos para os homens, porque nada é oculto para Deus. E o que é interessante é que Deus, ele é atemporal, nós somos temporais, estamos sob o tempo Cronos. E por que o nome é Cronos? Né? Cronos se remete à mitologia grega, era o filho de Urano, e ele devorava seus filhos porque ele tinha medo de que os seus filhos o sucedessem. Até que, segundo a mitologia, né, uma das suas esposas consegue esconder Zeus, e Zeus depois vai lá e consegue fazer com que todos os seus irmãos fossem vomitados por Cronos. Então, Cronos é o tempo que devora, é o tempo que nós estamos submetidos, o tempo é uma passagem na vida humana. Mas Deus é atemporal. Então, você já existia para Deus muito antes de você nascer. Deus já tinha a sua história concebida. E alguém pode pensar assim, então, se Deus já sabe tudo, por que nós oramos? Porque Deus, ele pode mover o tempo a favor, ele pode mover o tempo diferente, porque Ele é Deus. E aí, por que nós estamos sujeitos ao tempo? Às vezes, para algumas pessoas, o tempo é uma coisa ruim, mas eu quero dizer para você nessa noite que o tempo é uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz o seguinte: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Está no livro de Lamentações, não é isso? O que significa isso? Significa que Deus nos dá a possibilidade do tempo, porque todo dia, quando nasce, é a possibilidade de começarmos de novo. Deus não precisa do tempo, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não precisa mudar, Ele é imutável. Ele é amor constantemente. Ele é movido pelo amor porque Ele é amor. Por isso o tempo para nós é muito importante, porque se não houvesse a passagem do tempo, nós ficaríamos sempre circundando os mesmos erros. Então Deus permite que a gente amanheça, que chegue a noite, chegue o dia, para que a gente comece tudo de novo. Por isso o tempo para nós é uma bênção, porque a passagem do tempo nos permite que nós venhamos a corrigir aquilo que fazíamos de errado. E aí, para Deus, como Ele não precisa mudar nada, Deus está acima do tempo. E aí, no Salmo 90, Moisés diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, porque o judeu ele tem essa percepção que antes de Deus abençoar ele, Deus abençoava os seus antepassados. O meu avô, ele era um homem que trabalhava no interior da Bahia, e ele trabalhava no cultivo de cacau. E meu avô, ele morava num lugar chamado Itabuna, no sul da Bahia, onde se produz muito cacau até hoje. E meu avô era um homem de coração duro, seu pai tinha sido escravo, alforriado, e ele era um homem que sofria muitas dores da situação da pobreza, da escassez, e ele desejava muito ser rico. E ele andou procurando lá magias, fazendo qualquer coisa parecida para que ele conseguisse enriquecer. E um dia, um colportor foi à casa do meu avô. Colportor é vendedor de livros, de Bíblia. E o colportor chegou na casa do meu avô já era casado com a minha avó, já tinha alguns filhos, e aquele colportor bateu a porta da casa dos meus avós e apresentou a Bíblia. E meu avô leu a Bíblia, meu avô se converteu, e minha mãe se converteu, os meus tios se converteram, e hoje eu estou aqui falando para vocês, Deus abençoa a nossa vida antes da gente nascer. E a gente tem uma percepção, às vezes, muito equivocada de que a nossa história começa com o nosso nascimento. Eu quero dizer para você que a sua história para Deus, ela já é uma história abençoada, porque antes de você nascer, Deus já abençoou aqueles que vieram antes de você. E a bênção de Deus vai se estender depois daqueles que virão depois de nós. E essa percepção de Moisés: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. O Senhor abençoou a minha vida muito antes de eu estar aqui. É por isso que o judeu, ele ora ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque ele entende que Deus abençoou Abraão e abençoou a vida dele até hoje. E eu quero alegrar o seu coração nessa noite e dizer o seguinte para você: independente do problema que você tenha, Deus está agindo. Isaías 64 diz assim: nunca ouviu, desde a antiguidade, um Deus que trabalhe em favor daqueles que nele esperam.
É esse o Deus que nós servimos. E eu quero contar para você a história de uma família que entendeu e passou por vários percalços, mas em que em tudo Deus abençoou essa família. E a gente vai pensar sobre a relevância da família nos tempos de hoje, refletindo numa família como a minha e a sua, cheia de imperfeições. A gente tem uma ideia muito equivocada de que família vai ser um lugar onde não vai ter problemas, que somos cristãos. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que Jesus disse que no mundo tereis o quê? Aflições, mas tens bom ânimo. Eu venci o mundo, e eu vou contar para você hoje uma história de uma família que você já conhece, mas que passou por várias situações e venceram, porque alguém na família tomou uma posição diferente. Gênesis capítulo 50 é o final da saga de uma família. Gênesis 50, versículo 19, diz assim: José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenho medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Falando sobre família relevante no tempo de hoje. Famílias relevantes no tempo de hoje são famílias em que as pessoas se posicionam e elas sabem que elas são apenas operantes na obra que Deus está fazendo. José toma uma posição, ele diz assim, eu não estou no lugar de Deus. E é interessante que José chega a essa conclusão depois de muitos percalços. Muitas vezes não conseguimos a operação de Deus na nossa família porque nós queremos ficar no lugar de Deus. Queremos agir com a nossa própria força, queremos consertar os membros da nossa família e achamos que somos nós, mobilizados por nós mesmos, que a família vai se resolver. José teve que chegar a essa conclusão depois de muito tempo. E a história de José não começa com José. A história de José começa no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fala com Abrão, que ainda não era chamado de Abraão, e Deus fala com Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mandar. E Abrão sai, ele sai com Sarai, que depois passa a ser chamado de Sara, e eles peregrinam durante muito tempo, e eles chegam numa parte da peregrinação, e eles ouvem de Deus, Abrão ouviu de Deus que ele seria pai de uma grande nação, mas o filho não chegava, e a Sarai, ela entendeu que deveria fazer um acordo, porque as pessoas daquela região, isso eu aprendi estudando, eu não sabia, e em escrituras paralelas vão explicar que as pessoas que peregrinavam ali, os beduínos que moravam naquela região, eles só permitiam a permanência entre os beduínos quem tivesse um filho. E Sarai, achando que Deus não ia contemplar o seu desejo, preocupada com as leis locais, ela vai e faz um acordo e pede que Agar seja a sua mãe de aluguel. E Agar vai dar um filho para Abrão, que se chamava, qual o nome do filho? Ismael. Os irmãos vão para a escola dominical. Muito bem, pastor. Ismael nasce, e Ismael parecia que seria o filho da promessa, mas Deus tinha dito para ele que não era esse filho da promessa. E quando aproximadamente Ismael já é um rapaz, já é um adolescente, Deus vai lá e cumpre a promessa para que Deus mostre a sua grandeza. E é interessante que você vai ver que Deus sempre trabalha situações impossíveis. Todas as mulheres com que Deus criou grandes coisas, grandes histórias, eram mulheres estéreis. Deus começa a fazer promessa para pessoas que pareciam coisas inviáveis, porque se for muito fácil, não é Deus que está agindo, Deus age em cima daquilo que parece impossível aos olhos humanos. E Sara vai ser mãe aos 90 anos, Abrão vai ser pai aos 100 anos, e nasce Isaac. E depois de Isaac, ele casa com a Rebeca. Eu quero que você preste atenção na história, que é bem interessante. Ele casa com a Rebeca, e a Rebeca fica 20 anos para ter filhos, e a Bíblia diz que o Isaac, ele ora por 20 anos, ele viu a confusão que deu na sua família, ele não queria arrumar nenhuma mãe de aluguel. E ele vai lá e orar, e durante 20 anos ele ora. Aí a Rebeca fica grávida de gêmeos, e ela tem Esaú e Jacó. E depois, você sabe a história, eles se separam, e Jacó depois ele vai e casa com uma das suas parentas, e ele vai e casa primeiro com a Lia, uma semana depois com Raquel, e ele tem 12 filhos. E onde é que está essa história aqui? O que tem a ver tudo que eu quero falar com você nessa noite? Famílias relevantes precisam estar atentos a sinais que acontecem na família quando nós não damos conta de que muitas vezes, por causa da nossa posição humana, nós trazemos problemas e dificuldades em família. Abraão tem 2 filhos e eles se separam. Ismael e Isaac não convivem durante muito tempo, porque a Sara fala assim, eu não posso conviver com esse rapaz aqui, ele está trazendo problemas para mim. E ele vai embora com a sua mãe Agar, e eu quero dizer para você nessa noite,
uma das coisas muito interessantes, que Agar vai sozinha, e a destruição de um sonho, porque ela imaginava que seu filho seria herdeiro de Abraão juntamente com Isaac, que nasceu depois. De repente, aquela mulher que parecia ter uma vida contemplada na vida do filho, ela era escrava, mas seu filho seria livre e herdeiro de um homem muito importante. Ela se vê num deserto e ela começa a orar e chorar, e ela ouve de Deus que ela parasse de chorar, que Deus ia dar livramento para ela. Eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, pense numa coisa, muitas mulheres sozinhas, sem maridos, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma promessa. Há na palavra de Deus, no livro de Isaías, que aquelas que não têm marido, Deus seria para elas o marido. E às vezes nós achamos que vamos conseguir ajuda só se tivermos ajuda humana, mas Deus está atento às nossas aflições. E muitas vezes, mesmo numa família imperfeita, uma história imperfeita, Deus, que é perfeito e maravilhoso, se compadece da nossa dor e do nosso sofrimento e envia socorro para nós. E a história se segue. E o Isaac, a sua mãe morre. Isaac era um rapaz muito, mas muito tímido. E Isaac tinha 40 anos e não tinha arrumado uma namorada. Você consegue imaginar uma coisa dessa? E ele fica lá, chorando pela morte da sua mãe, e o Abraão faz um acordo com seu servo Eliezer, fala assim, olha, eu não quero que meu filho case com nenhuma pessoa daqui, você promete para mim, faz um juramento que você vai lá na terra da minha família e vai trazer uma esposa para Isaac. E ele diz que Eliezer faz esse acordo e vai encaminhando para conseguir uma esposa para Isaac. E quando ele chega, ele ora a Deus, Senhor, se aparecer uma pessoa fazendo isso, isso e isso, essa será a mulher do meu Senhor. E aparece aquela adolescente, aquela menina, muito jovem ainda, dando água de beber ao rebanho, toda serelepe, e ele fala quem é, e ela leva lá para a casa do seu irmão, Labão. A história conta que ela era criada pelo seu irmão. E ela chega lá, e o Labão recebe muito bem Eliezer, e ele dá joias e presentes para a Rebeca. Eu quero que você preste atenção em cada detalhe, que é muito interessante isso. E a Rebeca, ela vê as joias que o Eliezer leva, e ele fala assim, olha, ela tem que me acompanhar. Eu quero que você pense numa coisa, nós estamos contando uma história que tem aproximadamente 4.000 anos. E aquela menina muito esperta para aquela época, e ela acompanha aquele homem que ela não conhecia, junto com a comitiva dela. Eu imagino que a Rebeca ter pensado o seguinte, nossa, se tem essas joias aqui, imagina quanto tem lá, né? E ela vai lá toda animada, vai acompanhar o Eliezer, porque ela vai ganhar muitos presentes, e ela segue. E a Bíblia diz que ela vem toda saltitante, conversando, e aí quando ela vê que Isaac está no caminho, sabe o que ela faz? Ela se cobre, ela bota o véu, dissimulada. E ela casa com o Isaac. E ela dava 20 anos de Isaac orando, ela fica grávida, e ela diz que os filhos estão contendendo no seu ventre. E os filhos nascem. E quando nascem esses 2 filhos, a Bíblia diz que Isaac amava Esaú, mas a Rebeca amava o Jacó. Você já leu aquele ditado, 2 bicudos não se beijam? Por que o Isaac gostava do Esaú? Porque o Esaú era o contrário do que ele era. O Esaú era caçador, era um rapaz completamente desbravador, ele ia, caçava, fazia, acontecia, muito diferente do Isaac. O Isaac devia olhar para Esaú e falar assim, nossa, como eu queria ser igual ao meu garoto. Porque o Isaac, ele era aquele menino mamãezado, né, que o pai teve que arrumar uma noiva para ele, depois que a mãe morreu ele ficou triste, e ele vê aquele rapaz todo contente, fazendo aquela coisa toda, a Bíblia diz que ele era peludo, devia ser um cara fortão, marombado, ia lá, caçava, e o Isaac ficava ali, que filho que eu tenho. Já a Rebeca, ela gostava do Jacó. O Jacó ficava em casa, lavava a louça para a mãe, ficava lá fazendo as coisas para a mãe, muito diferente do Esaú, e muito diferente da mãe, mas muito parecido com o pai. E ficava ali, né? Você sabe da história, um dia o Jacó está fazendo um guisado vermelho, ele devia aprender a fazer comida, né? Com a Ana Maria Braga da região lá, que fazia propaganda de televisão daquela época, não tinha, né, irmãos? É uma brincadeira. Mas ele fez uma comida muito boa lá, e o Esaú sabia caçar, mas de cozinhar não, cozinhar era com o Jacó. E aí ele queria trocar para a primogenitura, fica aquela história, até que a Rebeca, ela tem uma ideia. Ela tem preferência. Eu quero dizer para você nessa noite que muitas vezes nós criamos problema em família quando estabelecemos preferências. Cada um gostava de um filho e eles eram divididos, e a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, aqueles pais tinham dificuldade de amar os filhos de forma igual. E a Rebeca comete um grande erro, ela induz Jacó a mentir para o pai. E Jacó se passa por Esaú,
recebe a bênção no lugar de Esaú, e depois ele precisa fugir. E ele vai embora. E quando ele chega na terra da sua mãe, ele também durante um tempo vai trabalhar, porque ele se apaixona pela Raquel, que também é uma menina muito jovem. E a história se repete, ele encontra com ela dando de beber ao gado, se apresenta para a família, e ele precisa trabalhar por 7 anos, esperando que ela fique mais velha para casar com ela devia ser muito jovem. E aí passam os 7 anos, ele é enganado pelo seu sogro. Eu quero dizer para você, famílias para serem relevantes não podem ter preferências e também não podem viver no padrão do engano. A Rebeca ensinou o Jacó a enganar porque ela vinha de uma família que fazia enganos. O Labão que criou a Rebeca é o mesmo Labão que vai depois enganar Jacó. E ele engana Jacó, e Jacó pensa que está casando com uma e está casando com outra. E ele casa com a Lia, e no dia seguinte, à noite de núpcias, ele percebe que casou com outra mulher, ele queria casar com a Raquel. E 2 semanas depois, uma semana depois, ele casa com a Raquel. E aí a confusão daquelas 2 irmãs que ficam disputando o amor do mesmo homem, e eles começam a ter filhos, e ter filhos, e ter filhos. A Lia começa a ter mais filhos, e a Raquel não tinha filhos. E o primeiro filho da Lia se chamava Rúben, que quer dizer, olha, o Senhor me ouviu e olha, eu tenho um filho. Então, toda vez que a criança passava, ela falava, olha, tem um filho, vem cá. O que ela estava dizendo para Raquel é o seguinte, olha, ele pode amar você, mas quem dá filhos para ele sou eu. E era aquela situação de tensão em família, porque os erros que eram acontecidos por aqueles que vieram antes deles ficou acompanhando aquela família. Eu não acredito em maldição hereditária, mas acredito que coisas que não foram tratadas nas gerações anteriores são repetidas, porque as pessoas repetem os modelos que receberam. E eles têm aqueles filhos todos, você sabe da história, até que finalmente a Raquel, ela tem um filho de Jacó que se chama José. E José vem coroar Jacó com toda a alegria do coração, porque ele era o filho do amor. E ele é tratado com toda deferência. E mais tarde, a Raquel tenta ter mais filhos e não consegue, e ela fala para Jacó, me dá filho, senão eu morro, e terminou realmente morrendo no parto de Benjamim. E ela tem 2 filhos, Benjamim e José, e esses filhos vão ser os queridos de Jacó. O tempo passa, José se torna um rapaz, e ele, ao invés de trabalhar com os irmãos, ele era aquele que ficava em casa e fazia fofocas, né? O pai falava, José, vai lá ver o que os irmãos estão fazendo. E ele ia lá, os irmãos tudo empoeirados, queria que os irmãos pensassem na cena de José lá indo ver os irmãos todos empoeirados, trabalhando, cuidando do gado, fazendo comércio, vendendo, comprando, e o José ficava em casa, só ia lá para ver o que estava acontecendo. E o pai dá para ele uma roupa diferente, não é uma roupa que pega poeira, uma túnica talar que parece roupa de príncipe. O que o pai estava sinalizando para aqueles filhos que é o seguinte, olha, esse filho é meu preferido e ele vai me suceder. E os irmãos começam a achar aquilo injusto. José já tinha dito uns sonhos que ele sonhou que as estrelas se curvavam diante do sol e da lua. E o pai pergunta, o que é isso? Nós vamos nos curvar diante de você e sua mãe? Ele já tinha sonhado com feixe de trigo, enfim, ele tinha contado os sonhos, e os irmãos falam, lá vem o sonhador. E quando José chega, os irmãos têm um ódio no coração, um rancor, que na verdade é resultado das práticas dos seus pais, prática do seu pai de ter filhos preferidos. Eu queria que você pensasse que Jacó repetiu o modelo que ele viu seus pais fazerem. E aí a gente tem uma história interessante, porque os primeiros filhos de Abraão, os 2 filhos de Abraão, os 2 principais, depois Abraão tem outros filhos com uma mulher chamada Setura, depois que Sara morre. Mas os 2 filhos principais de Abraão se separam, Ismael e Isaque. Depois Esaú e Jacó também se separam. E agora José é separado dos seus irmãos. E ele vai ser vendido como escravo para uma caravana de medianitas, e algumas traduções vão dizer que é uma caravana de ismaelitas. E eu queria que você pensasse, que interessante, que essa caravana de ismaelitas são descendentes de Ismael. E eu queria que você pensasse o seguinte, essa caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael, vão comprar o bisneto de Abraão. Você tem noção? Agora, aquele que foi colocado para o deserto, seus descendentes compram o bisneto de Abraão para ser escravo. E onde é que José vai ser escravo? Em que lugar? No Egito, que é a terra de quem? De Agar. E aí José vai ser escravo lá na terra da escrava. E ele vai ser escravo lá. E parece que está tudo perdido, porque, irmãos, acontece na nossa vida, a gente às vezes tem uma percepção equivocada sobre a ação de Deus. E eu quero dizer para você que a vida não se trata de nós, a vida se trata de Deus.
Ontem eu brincava com os irmãos, perguntando se você escolheu o lugar que você nasceu, se você escolheu o seu nome, escolheu os seus pais, e a gente chegou à conclusão de que a gente não fez um monte de escolha e a gente ainda acha que pode decidir muita coisa. Nós aqui somos apenas pessoas que estão operacionalizando para que a vontade de Deus seja feita na terra. Nós somos apenas participantes daquilo que Deus está fazendo, e glória a Deus por isso. Aqueles que ficam à margem da vontade de Deus não têm uma vida glorificada, porque é muito bom fazer parte do plano de Deus. E é interessante que José fazia parte de uma história que Deus estava construindo, apesar de uma família confusa. E eu quero dizer para você nessa noite, que independente de sua família ser confusa, se você buscar o Senhor é capaz de transformar o mal em bem, porque foi isso que José disse para os seus irmãos. José disse para os seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus é todo poderoso para transformar o mal que está na sua família em bem. Deus é todo poderoso para transformar aquilo que parecia maldição, aquilo que parecia ser ruim, em coisas maravilhosas. Mas é interessante que José, quando ele fala isso, ele fala, eu não estou no lugar de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que para Deus agir, nós temos que recuar, porque é Deus que transforma, é Deus que muda. Deixa eu dizer para você também uma coisa, o seu marido não vai se mobilizar por você, a sua esposa não vai se mobilizar por você, quem opera, quem faz a mudança é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. José, ele vai ser escravo no Egito, e você já sabe da história, ele vai para a casa de Potifar, ele se torna um rapaz que dá conta de tudo, ele vira o gerente daquela propriedade, e ele é assediado por uma mulher, ele se recusa a se relacionar com a mulher de Potifar, e ele é penalizado por isso. E em alguns momentos da vida a gente fala assim, Senhor, como pode? Eu fiz tudo certo, e agora está acontecendo coisas ruins. Mas a Bíblia diz que Deus abençoou José na prisão. Você já leu isso lá em Gênesis? Deus abençoou José na prisão. Quando José foi para a prisão, a Bíblia diz que ele se tornou o melhor prisioneiro que ele pôde ser. Às vezes nós esperamos que situações favoráveis aconteçam para que nós nos comportemos como crentes. Nós esperamos que a família esteja em ordem para que a gente ore, para que a gente busque a Deus, para que a gente tenha um comportamento correto, quando na verdade a Bíblia diz que José foi abençoado enquanto estava onde? Enquanto estava onde? Na prisão. E José tentou ser o melhor possível na prisão. Famílias relevantes nesse tempo serão relevantes mesmo no tempo da calamidade. Nós não podemos esperar ser relevantes quando tudo está bem. Nós não podemos esperar ser relevantes quando nós temos um emprego. Nós não podemos esperar ser relevantes quando temos saúde. Nós não podemos esperar ser relevantes quando o país está em ordem. Nós seremos relevantes na calamidade, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas e que mesmo no lugar mais escuro e mais horrível, mais fétido, Deus está lá. O Salmo 139 diz que Deus está conosco em todos os momentos. E que na profundeza da terra Deus está, na profundeza do mar Deus está, porque não há nenhum lugar encoberto para Deus. Vou dizer para você nessa noite, Deus sabe tudo da sua vida. É por isso que lá em Isaías diz que os nossos pensamentos não são tão altos como o pensamento de Deus, porque Ele pensa além de nós. E José está numa situação deplorável. As prisões egípcias são prisões subterrâneas, eram abaixo do solo. Eram prisões muito ruins, fétidas. Mas Deus trabalha na história. E é interessante que Deus envia para a prisão 2 homens, um copeiro e um padeiro. E esse copeiro e esse padeiro vão para lá. E eu não estou perdido não, irmãos, é uma história sobre família. Manda para lá aquele copeiro, aquele padeiro. E aí José interpreta o sonho daqueles homens, diz para o padeiro, você, né? Tem jeito não. Mas diz para o copeiro assim, eu vi você espremendo uvas no copo do faraó. E aqueles homens, um deles, né, um é morto e o outro volta à presença de Faraó. Deixa eu dizer para você, Deus mobiliza pessoas não por causa de nós, mas por causa dele. Porque o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida não é por causa de nós. É muito interessante essa conclusão, porque se for por causa de nós, é por causa dos nossos méritos. Nós temos méritos, sim ou não? Não. Deus não vai se mover na oração por causa de você. Deus se move na oração por causa dele. Sabe por quê? Porque não há nada que você faça que fará com que Deus te ame mais. E também não há nada que você faça que fará com que Deus te ame menos. Você entendeu? O mérito é todo de Deus.
E Deus, por sua graça, começa a trabalhar na vida de José, que até então se achava um rapaz especial, se achava todo-poderoso, achava que por seu mérito ele seria o sucessor de seu pai, e Deus tira tudo aquilo dele. Ele fica lá na prisão porque a história é de Deus, é Deus que está traçando a história, é Ele que está tramando tudo, é Ele que vai organizar tudo. Apesar da confusão daquela família, apesar de tudo que eles fizeram de errado, Deus tem planos para mudar, porque os planos deles são mais altos que o nosso. E a gente faz um monte de bobagem na vida, a gente faz escolhas erradas, a gente faz coisas que não devia fazer, a gente peca contra Deus, a gente às vezes se esquece do Senhor, a gente não adora Ele como deveríamos adorar, não somos servos como deveríamos ser, mas Deus tem planos e Deus vai consertando. É muito interessante que o Salmo 23 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia farão o quê? Me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que eu penso nisso? Que quando eu ando, a bondade e a misericórdia de Deus me segue. É isso que a palavra diz. Tem uma das traduções que diz assim: eu tenho absoluta certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a bondade de Deus e a misericórdia vai nos seguindo, apesar de toda a confusão que a gente faz em família, da confusão que a gente faz no casamento, da confusão que a gente faz com filhos. Há um Deus todo-poderoso que age em favor dos seus filhos. Deus tinha um propósito naquela família. Aquela família era uma família de promessa. E é interessante que José, naquela situação toda, ele ainda fica mais 2 anos na prisão depois que ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. Sabe por quê? Porque não era mérito do padeiro, não era mérito do copeiro, era mérito de Deus. E aí o que acontece? Quando José está sendo trabalhado, porque se José, ele fosse quem fosse, com a mesma arrogância que ele tinha, com a mesma postura que ele tinha, com o mesmo mimo que ele tinha, ele não poderia ser o homem que Deus usaria depois. E Deus tira todas as coisas, sabe, algumas vezes, nós perguntamos por que em algum momento nós não chegamos onde deveríamos chegar. Sabe por quê, meu irmão? Deus precisa tirar algumas coisas da nossa vida. Deus precisa trabalhar algumas coisas da nossa vida para que nós recebamos de forma plena a bênção de Deus. E muitas vezes em família nós passamos dificuldades, não conseguimos ser relevantes na sociedade, porque começamos a espernear quando algumas coisas ruins acontecem, mas na verdade algumas coisas são permitidas pelo Senhor para que nosso caráter se transforme e para que nós sejamos pessoas que entendamos que é o Senhor que faz e não nós. Aquele menino, filho de Jacó, preferido de Jacó, está lá numa prisão e um dia ele recebe um comunicado. O faraó quer te ver, e a Bíblia diz que ele faz barba, ele se prepara, e ele vai se apresentar diante de faraó, e não se apresenta coitado, ele se apresenta porque ele sabe, ele já está entendendo que as coisas não dependem dele. É muito interessante quando a gente chega a entender que a vida não se trata de nós. Os nossos filhos, é tudo graça, a nossa casa é graça, o nosso emprego é graça, o lugar onde nós nascemos é graça. Eu lembro que quando, há muito tempo atrás, mais jovem, eu falava assim: Senhor, por que eu não nasci na Dinamarca? E aí, de repente, eu pensei o seguinte: eu podia ter nascido em Uganda, então que bom que eu nasci no Brasil. Mas Deus abençoa seus filhos onde quer que estejam. Isso é só uma brincadeira com o pessoal de Uganda. Mas Deus nos trabalha para que nós façamos aqui a vontade que é dele. A sua família está plantada nesse lugar, para que você seja aquele que vai operacionalizar o plano de Deus nessa terra. Você não está vivendo a vida que você tem porque você é o cara, porque você é uma esposa maravilhosa. Nós erramos muito e, a despeito dos nossos erros, Deus vai trabalhando. E essa história está mostrando como é que Deus trabalha na família, apesar das dificuldades que nós temos em família. Nós estamos falando de uma família de enganos, nós estamos falando de uma família que mente, estamos falando de uma família que faz trapaça, estamos falando de uma família que vende o irmão. Nós estamos falando de uma família que os irmãos não podem ficar juntos, estão sempre separados. Você conhece alguma família que irmãos não se falam? Você conhece família em que as pessoas têm segredos? Eu, quando fiz um curso de terapia de família na PUC do Rio de Janeiro, e lá tem uma teoria chamada transmissão psíquica geracional. E baseada nessa teoria, eu escrevi um livro chamado Retratos de Família, em que eu trabalho, inclusive, esse capítulo que eu estou falando para você hoje. E a gente entende que traumas não tratados nas gerações anteriores, questões não resolvidas se repetem, porque é os modelos que as pessoas aprenderam. E o modelo que a Rebeca aprendeu é o modelo da mentira, e ela ensina o Jacó a mentir. O que você está ensinando na sua casa? Famílias relevantes. O padrão é o padrão de Deus. Famílias relevantes não têm preferência, famílias relevantes não fazem trapaça.
Muito bem, a história se passa. José tem 17 anos quando ele é vendido pelos seus irmãos. Ele tem 30 anos quando ele assume o cargo de governador do Egito. Ele assume no primeiro ano, quando ele tem os sonhos das vacas gordas, e ele faz com que o faraó compre toda a terra do Egito, ele faz o faraó prosperar. E quando termina os 7 anos, José está com 37 anos, e ele recebe seus irmãos. Seus irmãos não sabem que é ele, mas ele reconhece os seus irmãos. E eu fico imaginando o coração de José, quando viu aqueles homens lá, e a gente tem uma ideia vingativa, a nossa percepção de que alguém que faz mal para o outro vai ser completamente destruído. Não foi isso que a Bíblia mostra. Mostra que eles tinham dinheiro para comprar, inclusive, o trigo. Estava em escassez lá onde eles estavam, mas eles tinham dinheiro para negociar. Eles vão lá para negociar no Egito e dão de cara com José. E você já sabe da história, né? José finge que não conhece eles, prende Simeão, depois prende Benjamim, que ele manda buscar. Na verdade, ele estava trabalhando ainda algumas coisas, como é que ele vai se revelar para esses irmãos. Até que, finalmente, ele chora copiosamente. A Bíblia diz que ele chora tão alto que os servos egípcios escutam na casa de Faraó. E aí José se revela para os irmãos. Eu fico imaginando, queria que você fizesse um roteiro na sua cabeça agora. Imagina a caravana dos irmãos voltando para dizer para Jacó que José está vivo. Eles têm para contar para o pai assim, tem uma história, uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa, José está vivo. A coisa ruim, fomos nós que vendemos ele. Porque eles disseram para o pai que José tinha sido morto por uma fera, não é isso? Sabe quantos anos durou até que José encontrasse seus irmãos? 20 anos. Foram 20 anos sem que o Jacó pudesse comemorar aniversário com José. Foram 20 anos que Jacó lamentava a morte desse filho. Foram 20 anos de uma história maldita. Sabe o que significa maldito? Maldito é aquilo que é dito pela metade. Maldito. E aquilo que você não conta de forma verdadeira, e nós, como crentes, somos crentes da verdade. Nós somos do bendito, daquilo que é dito abertamente. E aquela história dita a meia boca, aquela história maldita, ficou rodeando aquela família. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus quer nos livrar dos malditos, daquilo que não pode ser dito abertamente, para que a nossa vida seja liberta. José se apresenta aos irmãos, Jacó vem, a Bíblia diz que Jacó abençoa Faraó, e aí Jacó morre. E os irmãos de José, que ainda não tinham entendido nada, primeiro mandam os servos, depois eles vão se apresentar pessoalmente para José. E aí José toma uma posição que eu queria desafiar você nessa noite. Você quer que sua família seja uma família relevante? Eu queria convidar você a ter a posição de José. A primeira coisa que José reconhece: eu não estou no lugar de Deus. Você e eu precisamos saber que tudo que acontece na nossa vida, quando nós deixamos Deus agir, é Ele que vai agir e não nós. A segunda coisa que eu queria pensar com você é que, independente da história familiar que você carrega, Deus é poderoso o suficiente para transformar o mal em bem. Você pode dizer para mim, você não conhece a minha história, você não sabe do que eu sou, eu tive um pai assim, uma mãe assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, Deus não tem filhos vítimas. Ninguém é vítima diante de Deus. Somos todos filhos de Deus e Deus se move em nosso favor, não por causa de nós, mas por causa dele. Em nós não há nenhum mérito, mas Deus nos ama profundamente. Jesus, conversando com Nicodemos, diz: porque todo aquele que nele crê não pereça, porque ele amou de tal maneira, mas ele amou tanto, amou tanto, amou tanto, e Deus nos ama profundamente. Meu querido, eu queria que você saísse daqui hoje com o coração convicto que Deus te ama profundamente. Independente da história familiar que você carrega, independente da história familiar que você tem, você não é vítima, nenhum de nós somos vítimas, nós somos filhos de Deus. E no reino de Deus não há vítimas. Eu queria que você entendesse essa noite que, apesar da história que você tem, quando alguém chega para mim, há um tempo atrás, eu recebi um rapazinho lá no meu consultório, e ele falou assim: por que meu pai fez isso? Por que meu pai nos deixou? Por que meu pai nos abandonou? Ele tem uma mágoa profunda do pai, e o pai provocou realmente situações que merecem a mágoa daquele rapaz. Ele perguntava por que isso acontece. E eu falei para ele assim: sabe por quê? Porque nós ainda não estamos no céu.
Enquanto estivermos aqui, irmãos, nós sofreremos situações de tribulações, mas nós vamos entender sempre que Deus é capaz de transformar. Eu falei para aquele menino, Deus pode transformar a sua vida. Pode transformar a sua vida para que você transforme a vida do seu pai. E quando você passa na rua, numa travessa a rua, que ele, quando via o pai, ele saía, ia para outra calçada. Eu falei, não faça isso, você pode ser a ação de Deus, aquele que vai ser o agente de Deus para transformar a vida do seu pai. José, em vez de revidar, ele dizia o seguinte, olha, independente do pai ter morrido, eu não vou fazer nada, eu não estou no lugar de Deus, e vocês queriam fazer o mal para mim, mas sabe o que aconteceu? Mesmo vocês desejando o mal, Deus transformou o mal em bem. Eu quero dizer para você uma coisa, ninguém tem poder de fazer nada contra você, porque você tem que entender que mesmo que o mal venha sobre você, você pode se colocar de pé e dizer, Senhor, eu creio que o mal que alguém fez contra mim, o Senhor pode transformar em bem. Famílias relevantes compreendem que mesmo numa história familiar complicada, e eu não contei toda a história da família de Jacó é uma história muito complicada. Os filhos de Jacó matam uma cidade inteira, porque uma das suas irmãs foi violentada. A única filha, né, de Jacó, Diná. É uma família cheia de dificuldades. Mas eu queria pensar com você que, assim como Ismael foi separado de Isaac, e assim como Esaú foi separado de Jacó, e depois José é separado de seus irmãos, há um basta nessa família quando José se posiciona. Ele fala, eu não vou fazer tudo diferente. Eu entendo que toda a situação Deus permitiu para que finalmente o bem chegasse. E eu estou aqui para fazer parte do bem que Deus quer executar nessa família. Eu queria trabalhar com você nessa noite que famílias relevantes compreendem o plano de Deus e o que significa perdão. Irmãos, perdão é uma perda grande. É ou não é? Pensa na palavra. Não é verdade? Quando nós perdoamos, nós aceitamos perder, porque nós não estamos no lugar de Deus. E a gente começa a olhar para aquilo que a gente perdeu, para aquilo que foi tomado de nós, para aquilo que nós sofremos como injustiça, para aquilo que foi colocado diante de nós, nossa família, mas a gente recua e fala assim, Senhor, toma a frente, porque eu sei que tudo isso que eu perdi, o Senhor pode transformar em bem. E eu quero dizer para você que é interessante que quando alguém perdoa, ele entende a graça de Deus, porque Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, aos nossos devedores. Porque perdão é perdoar dívida. E sabe o que significa perdoar alguém? Por que é tão difícil perdoar? Eu tenho até um vídeo no canal no YouTube que eu coloquei, porque é difícil perdoar. Porque, normalmente, quem trai você, quem machuca você, é alguém de quem você não esperava, é alguém que, paralelo à sua vida, faz coisas com você que você não imaginava. José foi traído pelos seus irmãos. Imagina a dor de José, quando ele ficou dentro de um buraco, dentro de um poço, escutando os irmãos tramando, porque um queria matar, o outro achou que tinha que vender. Imagina a dor de José, quando foi numa caravana de pessoas que ele não conhecia, chegar na casa de um homem que ele jamais imaginou trabalhar, depois ser acusado injustamente de ter assediado e tentado violar uma mulher, depois trabalhar numa prisão fétida, e chegou a hora em que ele pode dizer, agora vocês me pagam. Mas ele entende que nada do que ele fizer vai ser relevante, porque ser relevante é entender que é Deus que age, não nós. Famílias relevantes olham para Deus e sabem que é Deus que age, e não a força do homem. E José toma uma posição. Olha, quem fez tudo isso foi Deus, e Deus está me usando para sustentar vocês. E aqueles homens que venderam José, agora vão ter ele e os seus filhos sendo sustentados por José. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Paulo, na carta de Corinto, ele fala que quando nós não perdoamos, nós estamos permitindo que Satanás entre na nossa vida e que nós não desconhecemos os seus ardis. Para que Deus haja na sua vida, na minha vida, haja na nossa família, é preciso que nós entendamos o perdão. Famílias relevantes são famílias que perdoam. E eu queria pensar com você nessa noite, eu não sei quem foi que magoou você, quem foi que entristeceu você, e a história da família de Abraão, Isaac, Jacó e até José, é uma família cheia de atropelos. Como eu disse para você, a
Rebeca aprende a enganar com Labão, que depois engana José, e que depois engana o sogro. E eles são pessoas que fazem um monte de confusões, mas eles não eram pessoas piores do que nós, não. E é tão interessante que, apesar de toda essa confusão, eles são os grandes patriarcas que Deus usou para abençoar a terra de Israel. Porque Deus, Ele é assim, a despeito da nossa confusão, Ele abençoa a nossa parentela. Eu queria convidar você essa noite a tomar a posição de José. E eu queria perguntar essa noite, quem quer ser o José da sua família? Aquele que vai entender que não está no lugar de Deus, que ele não vai agir com sua própria mão, que ele não vai usar suas artimanhas, mas que ele entende que, apesar de toda a confusão, se ele se colocar para ser canal de bênção, Deus vai transformar o mal em bem. Famílias relevantes são famílias que perdoam. E perdoar tem uma perda muito grande, mas entender que mesmo no meio do caos, no meio do prejuízo, há um Deus que transforma o que parecia muito ruim em algo abençoador. Você quer abençoar a sua geração, você quer abençoar aqueles que virão depois de você, você quer abençoar seus irmãos, você quer abençoar o seu pai. A Bíblia diz que nós temos que abençoar e não amaldiçoar. Abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Ser cristão é uma prerrogativa de perdão. Aliás, é o único segmento religioso que diz que se alguém bater sua face, se oferece a outra. O islamismo não prega isso, pelo contrário, prega a guerra santa e a morte. E eu quero dizer para você que para a gente ser relevante nesse mundo, nós temos que praticar o amor. Porque é isso que Paulo diz no final da carta de Corinto, que o maior dom é o amor. E quando você perdoa alguém, você entende quem é Deus e quem é você. Você sabe que você não merece nada e mesmo assim Deus te perdoa todo dia. Eu não sei quem foi que feriu você. Eu sei das minhas feridas e das minhas lutas. Você sabe das suas. E eu queria que você, nessa noite, onde você está, você orasse a Deus. E como eu disse para você, nenhum de nós somos vítimas. Deus não tem filhos vítimas. As coisas ruins que aconteceram na sua família, na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com pessoas que você conhece, todos nós temos uma história em família, talvez inacabada, enrolada, confusa. Pessoas que ao longo da vida magoaram você profundamente. Mas Deus nos convida a sermos como José, entender que Deus transforma o mal em bem quando nós nos posicionamos no lugar certo, sabemos que não estamos no lugar de Deus. E eu queria que você orasse no seu história agora. Senhor, abençoa minha casa. Eu quero ser um agente de perdão. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, antes ela cumpre o que se apraz. Eu queria que você abrisse seu coração, que seu coração fosse uma terra fértil do Senhor. Se alguém puder tocar o piano, eu queria que alguém tocasse uma música enquanto eu oro com vocês. Nós queremos que Deus faça grande coisa em nossa vida. E sabe, esses 20 anos se passaram na vida de José porque Deus estava trabalhando o caráter de José. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida porque Deus está trabalhando o nosso caráter. Deus está trabalhando a nossa postura. Deus está trabalhando a nossa consciência cristã. Da gente entender que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o nosso mérito. José podia pensar que ele tinha méritos, né? Ele nunca tinha feito mal aos seus irmãos, a não ser contar histórias sobre eles para o pai. Ele podia se lamentar e dizer assim, agora chegou minha vez, eu quero mais que eles se virem. Eu não tenho nada a ver com isso. Ou eu guardar no coração os sentimentos, que agora Deus pesou a mão sobre eles. Então, eles que vivam para lá, eu vou cuidar do meu pai, mas eles que vivam para lá. Mas como ele entendeu que é Deus que faz, que não tinha nada a ver com ele,
ele toma consciência, eu não estou no lugar de Deus. Meus irmãos, como nós precisamos entender isso, que nós não estamos no lugar de Deus, que não tem nada a ver com a gente se acha cheiroso, bonito, especial, muito bom, porque viemos de uma família de crentes, porque nós vamos fazer acontecer. Meu querido, nada disso. Enquanto tivermos a visão infantil de que somos bons demais, nós experimentaremos muito pouco da glória de Deus. A glória de Deus só se manifesta onde há homens pequenos, mulheres pequenas, que reconhecem a sua pequenez, que reconhecem a sua inferioridade e que sabem que grande, glorioso é somente o Senhor. José entendeu que ele era pequeno. Ele não era mais aquele menino mimado, filho de Jacó, que achava que ia ser o príncipe. Perdeu tudo. Ele só pôde ser um governador quando ele entendeu que ele não podia estar no lugar de Deus, mas que Deus podia usar a vida dele para abençoar a vida de muita gente. E aí chegou o dia da prova. O dia da prova, o dia que ele encontrou os irmãos, o seu coração já estava quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado Deus não rejeita. E às vezes nós perguntamos ao Senhor por que Deus não ouve nossas orações, porque o nosso coração não está quebrantado ainda. A gente fica diante de Deus mostrando a nossa própria arrogância. Por isso Jesus na parábola diz que aquele homem que batia no peito, Senhor, ainda bem que eu não sou igual a esse publicano. Jesus diz que aquele homem saiu sem ser justificado, mas aquele que batia no coração dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, esse saiu justificado. É hora de a gente reconhecer a nossa miséria e dizer, Senhor, tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com o Senhor, conserta a minha vida, abençoa minha família, transforma o mal em bem, transforma aquilo que está ruim, Senhor, e eu me coloco no lugar de ser bênção para aqueles que me amaldiçoaram, para aqueles que me magoaram, para aqueles que me afligiram, para aqueles que me traíram. Eu queria que você pensasse em alguém que magoou você, ou alguém que você tenha magoado. E eu quero desafiar você nessa noite a ser um marido, uma esposa, um filho, uma filha. Amanhã nós vamos estar falando sobre os papéis em família, mas eu queria nessa noite trabalhar com você o perdão. Perdão é perder muita coisa, mas perdoar é entender que é Deus que age, é Deus que conserta, é Deus que restaura. Eu quero convidar que aqueles que estão dispostos a ser o José da sua família, que ficassem de pé. Eu quero ser o José da minha casa. Eu quero abençoar aqueles que virão depois de mim. Se você tem um coração que quer que Deus age na sua vida, você quer ser o José da sua casa, eu quero ser aquele que vai fazer diferente. Eu entendi essa noite que eu não estou no lugar de Deus, independente do que aconteceu, do que fizeram. Eu quero tomar a atitude de José. E quando nós assumimos esse lugar, Deus faz grandes coisas na nossa vida. Porque muitas vezes nossas orações são impedidas porque nós não perdoamos. Nossas orações são impedidas porque nossa família é confusa, a gente não entende a confusão e Satanás, ele fica nos afrontando, está dizendo aí, se você fosse filho de Deus, o que estaria acontecendo? Diz uma coisa para você, as aflições fazem parte desse mundo, mas Deus é bom e Ele está conosco. Eu sei que há mais pessoas aqui que foram tocadas pelo Senhor. Se você entende que você quer ser um José na sua casa, que vai compreender que o Senhor vai usar a sua vida, eu quero convidar você a ficar de pé. Senhor, nós estamos aqui expondo a nossa miséria, expondo o nosso coração, mas nós queremos de verdade, Senhor, é que independente da história familiar que nós tivemos, nós queremos nessa noite entender e abrir o nosso coração para o Espírito Santo, agir na nossa vida e saber que independente da nossa história, nós não somos vítimas, porque o Senhor não tem filhos vítimas, o Senhor tem filhos vitoriosos, que estão à frente do Senhor e se colocando no lugar de, apesar de sermos pequenos, apesar de sermos miseráveis, o Senhor nos coloca na posição de vencedor, o Senhor nos coloca na posição de vitoriosos, porque não é por causa do nosso mérito nenhum nós temos, mas nós entendemos que não estamos no lugar de Deus, e o Senhor vai operar grandes coisas na nossa vida,
porque nós deixaremos o Espírito Santo de Deus agir, não por nossa força, não pela nossa resistência, mas pela ação do Senhor. Faz de nós agentes do Teu reino na nossa casa. Senhor, que onde não há perdão, que haja perdão nessa noite. Que haja perdão e restauração no poder do nome de Jesus. Que haja restauração e perdão entre filhos e pais, entre marido e mulher, entre avós e netos, entre sogras e noras, entre sogras e genros. Senhor, que seja uma noite de perdão. Seja uma noite de restauração. Senhor, restaura o que precisa ser restaurado. Nós estamos te implorando, Senhor. Senhor, onde tiver aquelas pessoas pelas quais nós estamos orando, alcança, Senhor. Nós não precisamos estar com elas presencialmente, porque o Senhor curou a filha da Sírio-Fenícia, mesmo ela estando muito longe. O Teu poder alcança todo o universo. E nós estamos trazendo à memória aqueles que nos magoaram, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos traíram, e colocamos diante do Senhor e dizemos para o Senhor: nós queremos ser bênção para essas pessoas. Nós queremos ser pessoas relevantes nesse tempo, que entendem que é o Senhor que age. E que a nossa casa seja o lugar onde o Espírito Santo de Deus tenha liberdade. E que possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E que a cada dia, Senhor, nós possamos nos lembrar quem nós somos, de onde o Senhor nos tirou, e saber que tudo o que fazemos é por graça. E que assim como recebidos por graça por Senhor, hajamos também com graça com aqueles que nos rodeiam. Senhor, que haja hoje um grande mover espiritual nos corações daqueles que estão aqui, nos nossos corações. Que o Senhor trabalhe na nossa casa, na nossa família, porque a mudança do país começa dentro da nossa casa. Um Brasil melhor começa com uma família melhor, com os joelhos dobrados, com joelhos consagrados, com mães que oram, com filhos que oram, com pais que oram, com sogras que oram, entendendo que a nossa família é do Senhor. Senhor, entendemos que o projeto de família é Teu, e pedimos ao Senhor que tire de nós a arrogância que José abriu mão, entendendo que ali ele era apenas um agente de Deus. Ah, Senhor, que nós saibamos que, independente daquilo que achamos sobre nós mesmos, a única coisa que nós somos é agente do Senhor nessa terra. O mérito não é nosso, é todo Teu, e pelo sangue de Jesus nós fomos redimidos, e pelo poder da ressurreição de Cristo nós fomos contemplados. O poder está em Jesus, o mérito é de Jesus, e é em nome dele que nós oramos, e é em nome dele que nós pedimos, porque não podemos apresentar diante do Pai com as nossas ações, os nossos atos, porque nós somos pecadores, mas Senhor, ouve a nossa oração. Fazemos essa oração em nome do Teu Filho, aquele que venceu a morte, aquele que tem as chaves do céu e do inferno, aquele que prevaleceu, o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, aquele que vai voltar e buscar a sua igreja. É em nome desse que nós oramos. É em nome daquele que todo joelho vai se dobrar. É em nome daquele que vai vencer sobre toda a terra. É em nome daquele que diz que todo poder dá do céu e na terra. É em nome desse, em nome de Jesus, que nós fazemos essa oração, crendo que o Senhor está nos ouvindo e que as nossas orações não são em vão. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Eu convido o pastor. Estaremos cantando o último cântico que encerra esse tempo de meditação sobre a família, ouvindo uma história, uma narrativa histórica tão preciosa, conhecida pela maioria de nós e aplicada para os tempos de hoje. Como podemos ser como José foi e como podemos ser bênçãos, tomando atitudes corajosas, determinadas, e não nos curvarmos diante das oportunidades para o erro, e sim para o acerto, para a fé, para a confiança em Deus, sabendo que é Deus quem está agindo, sabendo que é Deus quem está fazendo. E é muito importante
dentre as muitas coisas que ouvimos pela nossa oradora, uma delas foi ter atitude. Se a gente não tiver atitude, as coisas não acontecem e não mudam em nossa vida, nem na nossa família. Tudo que aconteceu nesta família de José foi porque ele teve atitude para com seus irmãos. Se nós tivermos atitude, as coisas vão mudar. Tenha certeza disso. Atitude de orar, atitude de perdoar, atitude de decidir, atitude de vir à igreja, atitude de meditar na palavra, atitude de fazer o que é certo. Nós precisamos ser pessoas de atitude. Atitude do ponto de vista do que Deus quer que sejamos, dentro do plano dele de agir, de remir e redimir o seu povo. Então, ao cantarmos esse cântico, que tem por título Casa de Bênção, esse é um cântico de decisão. Minha casa será uma casa de bênção, a partir de mim. Assim como José decidiu, minha casa será uma casa de bênção, tomou essa decisão. Então, como José, ao cantarmos esse cântico, tomemos essa mesma decisão no coração. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres, como lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a
ao meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Certamente que vamos voltar para casa com os valores de Deus recebidos nesta noite. E que, de fato, o Espírito Santo de Deus habite e tenha plena liberdade para falar e a gente ouvir e decidir que nós queremos que a nossa casa seja uma casa de bênção. Assim como o lar de Betânia, Marta tomou uma decisão muito importante. E Jesus entrou e aquela casa experimentou bênçãos maravilhosas. E não é diferente hoje. O mesmo que entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, entra na casa daquele que crê e convida Jesus para entrar. E ali ele faz o que tem que fazer. É assim. A história do povo de Deus é a história de um povo que teve um encontro com ele, que decidiu, que tomou a decisão de caminhar na direção que ele aponta. E uma das importantes decisões que ouvimos hoje é o perdão. É o perdão. Perdoar. Se não perdoarmos, vamos carregar nos nossos ombros um peso muito grande, que vai ser dividido peso sobre peso com aqueles que nos rodeiam. Então voltemos para o nosso lar, com todas essas virtudes maravilhosas da palavra de Deus, ouvidas tão claramente nesta noite. Quero agradecer a presença de todos aqui, aqueles que nos visitam, que vocês possam voltar outra vez. Se quiserem repetir a visita, comece pela manhã, de manhã. Amanhã, 8h30, começa o nosso culto. Mais um culto de meditação da palavra. A Miriam estará falando novamente amanhã de manhã e também à noite. Então, os que estão aqui, voltem amanhã de manhã. E quero convidar vocês a conjugar os 3 verbos que nós ouvimos ontem. Deixa a cama, deixa a sua casa e una-se aos demais aqui para que nós sejamos relevantes no culto ao Senhor. Então, deixar, se unir e ser. E quero convidar também para que ao descerem, passe pela cantina, lá tem um chazinho, tem alguma coisa para a gente saborear e também para conversar um pouquinho mais. Deus abençoe a todos vocês, tenham uma boa noite.